Essa insulina, às vezes, a célula tem uma resistência a essa insulina, o pâncreas produz mais insulina e esse excesso de insulina vai nos ovários e começa a alterar o metabolismo dos ovários. Como é que você chega, que a mulher chega no consultório e você fala assim, opa, pode ser ovário policístico? Qual que é a clínica dessa mulher que chega no consultório? O que ela apresenta? Ela chega para mim e fala assim, doutora, eu não menstruo todo mês. Eu tenho menstruações atrasadas. Eu estou com dificuldade para engravidar, eu estou com muita acne e uns pelinhos no rosto. Pronto, isso é típico de ovário policístico. Eu falo assim, está com ovário policístico. Como é que o senhor sabe? Aí ela vem com aqueles vários exames que realmente constatam ovário policístico. Doutora Dolores, vamos dar uma olhadinha aqui na ilustração que a gente tem para entender um pouquinho essa relação da resistência à insulina com o ovário policístico. Sempre a mulher que apresenta resistência periférica à insulina pode ter ovário policístico? Como que se dá essa relação? Não, na verdade, a paciente com ovário policístico, ela pode ser magra ou obesa. A grande maioria tem um excesso de peso. E esse excesso de peso contribui para a resistência à insulina. Porque a insulina produzida pelo pâncreas, ela tem uma certa dificuldade para fazer a função, como foi dito, de transportar glicose. Então, essa insulina vai aumentando pela obesidade. Embora algumas mulheres magras também podem ter. Mas é mais frequente esse quadro na paciente obesa. Vamos dar uma olhadinha no restante aqui, doutor Zé Bento, da nossa ilustração, então? Então, esse aqui é o ovário, então, essas alterações hormonais decorrentes desse aumento de insulina, ou não, às vezes não tem aumento de insulina, mas causa uma alteração hormonal, aumentando a testosterona, aumentando o número de cistos, mais do que 12, e eles ficam, é interessante que eles ficam na periferia do ovário. Então, no ultrassom, você fazendo o ultrassom do ovário, aparece uma imagem, um colar de pérolas. Parece um colar de pérolas na periferia do ovário. É uma das características do ovário policístico. A gente está falando aqui de vários problemas, né, que estão ligados tem mais ali, né, doutor? A queda de cabelo, o aumento da oleosidade da pele, acne, são também sintomas do ovário policístico? Exatamente. Por quê? Porque aumenta a testosterona, que é aquele androgênio, que é um hormônio que o homem tem bastante. Mas não quer dizer que a gente não gosta de falar que é uma característica, é um hormônio masculino. Não, porque a mulher também tem esse hormônio masculino. E o que causa esse aumento de testosterona? Queda de cabelo, aumento de oleosidade na pele, a acne e as alterações menstruais e a dificuldade para engravidar. Tem gente querendo saber mais sobre esse assunto, doutor Zé Bento. Vamos ver a primeira pergunta do dia da Lilian. Qual é a relação entre a síndrome de ovários policísticos e o excesso de peso? Basicamente é a insulina. A mulher não tem gosto pelo doce, pelo carboidrato à toa, porque esse excesso de insulina, que é produzido pelo pâncreas, para facilitar a entrada de glicose, que faz você ter aumento de testosterona, ele passa no seu cérebro. Passa no seu cérebro essa insulina e como se estivesse falando para o cérebro, coma mais doce, coma mais carboidrato. E você sai procurando, depois de uma hora de sair da mesa, uma hora e meia depois de sair da mesa, você já tem vontade de comer um brigadeiro, você já tem vontade de comer alguma coisa mais calórica. E aí acaba aumentando a produção de insulina e entra num círculo vicioso e faz com que essa mulher aumente de peso. Doutora Dolores, ia complementar? É muito importante que seja salientado que nem todas as pacientes que têm ovários policísticos precisam ter todas essas características. Que dá uma certa atenção em pensar, né, que para ter esse diagnóstico precisa ter todas essas características. Na verdade, a mulher pode apresentar simplesmente uma irregularidade menstrual e num estágio inicial ela nem ter aumento de peso, nem ter o excesso de peso. Mas é importante que ela seja avaliada para que o quadro não evolua, progredindo para uma obesidade, como foi dito, uma resistência à insulina, um pré-diabetes e uma infertilidade, que é o mais preocupante da síndrome. Isso, doutora, porque quando a gente fala de reposição hormonal, aí surgem várias dúvidas, tem mitos, tem verdade sobre isso. E agora, então, a gente vai ver a estreia no Bem-Estar de Verusca Donato, confirmando alguns mitos e principalmente derrubando alguns outros mitos com relação à reposição hormonal. No centro do ringue, Verusca Donato. O que é mito e o que é verdade na reposição hormonal das mulheres e também dos homens, a gente vem até uma academia, isso aqui é uma sala de lutas, para nocautear os mitos e deixar de pé o que é verdade.
menopausa precisa fazer terapia de reposição hormonal. Mito ou verdade? Isso é um mito. 75% das mulheres apresentam sintomas tipo ondas de calor, ou alterações do humor, como nervosismo, irritabilidade ou depressão, alterações de sono, como insônia e sono entrecortado. Então essas vão querer fazer a reposição hormonal. 25% não tem, aí não tem necessidade. Então caiu o primeiro mito. Agora tem muita gente que acha isso aí, ó. A mulher deve fazer a reposição hormonal para o resto da vida. Será? Mito. Não há necessidade de fazer a reposição hormonal para o resto da vida. Enquanto ela tem sintomas, ela o faz. Mas nunca para o resto da vida. Reposição hormonal previne problemas cardíacos e osteoporose. Verdade. Então, ela é preventiva da osteoporose. Para ser preventiva da doença cardiovascular, a reposição tem que ser iniciada até 8 anos, 10 anos no máximo do início da menopausa. E essa agora, hein? A reposição hormonal engorda. Será? Isso é um mito. Infelizmente, para as mulheres, quando elas entram em menopausa, o metabolismo basal reduz de 6 a 10%. Portanto, a tendência é elas aumentarem o peso, principalmente no primeiro ano da pós-menopausa, momento que coincide com a reposição hormonal. Tem perguntas sobre menopausa no nosso auditório virtual. Vamos dar uma olhada aqui do Marcos. Minha esposa tem reclamado muito de acne. Isso tem a ver com a menopausa? Pode ter a ver com a menopausa, acne? Sim, pode ter a ver, porque na verdade, na pós-menopausa, a gente tem um desequilíbrio, um balanço hormonal. Então, na vida reprodutiva, nós temos um nível de testosterona, que é o hormônio masculino, e um nível de estrogênio. Eles estão em balanço, equilibrados. No momento que o estrogênio cai, que é a menopausa, a falência ovariana, pode haver um aumento assim, relativo da testosterona, e algumas mulheres podem ter essa acne. E o que é muito comum, elas começam a aparecer o bigodinho e aquele pelinho no mento, que é justamente na parte da barba aqui, né? Exatamente, é por causa desse desbalanço. Muito bem, já falamos da reposição hormonal nas mulheres, mas e os homens, hein? Como é que fica? Música do nada. Agora vamos falar dos homens. Menopausa e andropausa são a mesma coisa. Mito ou verdade? É mito. A andropausa não é igual à menopausa. No homem não ocorre porque ocorre na mulher, existe uma data pré-determinada para ela parar a produção de hormônios, que é por volta dos 50 anos. No homem, isso ocorre de uma maneira lenta e gradativa. Alguns vão ter diminuição da testosterona, outros não vão ter. Por isso que o nome correto é declínio androgênico do envelhecimento masculino. Reposição de testosterona melhora a ereção. É verdade. A reposição de testosterona melhora a ereção porque a testosterona, além de estimular o libido, ela está envolvida na síntese do mediador do mecanismo da ereção. Então ela melhora a qualidade da ereção. Reposição de testosterona causa infertilidade. Verdade. Indivíduos jovens que usam testosterona, a testosterona inibe a produção de espermatozoides. Como a maioria dos indivíduos que precisa de testosterona tem mais de 50 anos de idade, isso acaba não sendo problemas. E por último, quem teve câncer de próstata não pode fazer reposição hormonal. Mito. Hoje a gente sabe que indivíduos que tiveram câncer de próstata, foram tratados de câncer de próstata, podem receber testosterona com relativa segurança. Muito bem, doutor Zé Bento, essa questão para os homens realmente é cheia de dúvidas, né? Até mais para as mulheres. Não é um assunto que a gente tem no nosso cotidiano, né? Não é uma conversa de bar, por exemplo, entre os homens. Né? Não é uma conversa de bar. Agora, o mais importante é que a mulher sente mais a menopausa. Por que ela sente mais? Porque o declínio hormonal dela é muito mais rápido. Então ela tem muito mais rápido aqueles calores, aquela insônia, irritabilidade e a secura vaginal. O homem não. A queda é mais gradativa, então ele não vai sentindo tanto. Então, às vezes, essa falta de procura do homem ao médico, ao urologista, é devido a isso, porque ele vai diminuindo, ele acha que é um problema financeiro, ele acha que essa irritabilidade emocional fica chorando muito. Fica chorando muito. São sintomas, né?
são sintomas. Ele fica muito mais, ele vê uma propaganda, por exemplo, ele fica muito emotivo, vê um cachorrinho na rua, começa a chorar, então ele deve começar a procurar ajuda. Procurar ajuda, no caso dos homens, é super importante. Às vezes é a mulher que leva o homem, né, doutora Dolores? Com frequência, a gente deixa a mulher com reposição, bem tratada, ela começa a solicitar mais o parceiro, que nem sempre responde. Então, ele acaba procurando ajuda. Os homens, em geral, são mais negligentes para procurar ajuda. Mas, quando ele o faz, ele fica muito melhor. Muito bem, muito bem. A gente precisa aprender muito com as mulheres, companheiras, né? Disponha, a gente está aqui para isso. Disponha. Tá bom, doutora, obrigado. Falar em aprender, a gente precisa aprender também com manchas na pele, que a gente vai mostrar essas imagens agora. Não são sujeiras na pele, não. Nem só um problema de pele, não. Olha, pode indicar um problema de pré-diabetes. Essas manchas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo.